Então, hoje é o nosso primeiro dia. Nós vamos começar a possuir os montes com a intercessão. Amém? Que montes são esses? São os montes que regem toda a nossa vida. Toda a parte do homem, ela é dirigida por alguns tópicos. Então, esses serão os montes que nós vamos possuir. Amém? Hoje, nós vamos estar possuindo o monte da família. E eu quero ler aqui em Provérbios 24, versículos 5 e 6. Fala assim: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Amém? Fecha teus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque podemos, Senhor, tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas. O Senhor já nos deu, Senhor, o poder e a autoridade, como está lá no livro de Gênesis. Por isso, Senhor, nós vamos invadir e tomar posse, Senhor, do monte da família, do monte da economia e negócios, das artes e entretenimento, esportes, educação e ciência, o monte da mídia, o monte da religião, o monte da política e governo. Senhor, Tu és aquele que está acima de todo poder, de todo governo. E o Senhor deu a nós, Senhor, e à igreja, para tomarmos posse. Por isso, Senhor, vem nos cobrir com Teu sangue aqui neste lugar. Ah, Senhor, queremos declarar agora que a Tua bênção está sobre nós. Senhor, limpa este lugar, aquilo que não é Teu, seja repreendido. Senhor, levanta escudos e broquel sobre este lugar. Senhor, nós te pedimos um manto de invisibilidade, para que o inferno não nos veja. Ah, Senhor, nós proibimos a entrada de qualquer espírito maligno, humano, neste lugar, para espiar toda obra de bruxaria, feitiçaria, Senhor, contra este lugar, seja paralisado por Ti agora, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos agora que esse espaço aéreo, Senhor, está proibido de qualquer entidade vir e passar sobre este lugar. Nós cobrimos com o sangue de Jesus e declaramos a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Tira todo o mal, todo o ataque, toda a dor, todo o mal-estar, caia por terra, em nome de Jesus nós clamamos, amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. A sabedoria faz a força do homem, e o conhecimento lhe dá poder. A estratégia é a chave para a guerra, assim como os bons conselheiros são as chaves para a vitória. É muito interessante nós, quando lemos a Bíblia, ou se você já viu algum filme que os reis estão governando, existe um corpo de conselheiros para estar junto com o rei, para o rei governar. Por quê? Porque os conselhos que eles dão àquele que está com autoridade máxima naquele lugar é muito importante como estratégia. E nós estamos entendendo que a estratégia de guerra, ela é fundamental para você ser bem-sucedido.
Nós podemos ter um time de futebol maravilhoso, com ótimos jogadores. Mas se eles não tiverem uma estratégia para entrar em campo e jogar com aquela estratégia, eles serão derrotados, certo? Às vezes nós nos decepcionamos quando acreditamos que o nosso time vai entrar num campo para ganhar e ali por falha humana ou por falha da estratégia de jogo, eles perdem. Nós ficamos decepcionados, não é verdade? E o que eu quero falar para você nessa noite, que toda a estratégia que nós precisamos vem do Senhor. O Senhor tem para nós, na nossa batalha, uma estratégia especial para nós podermos lutar e vencer. Quando nós falamos de estratégia, nós nos lembramos da rainha Esther. A rainha Esther, ela livrou todo o povo e desbaratou os decretos de Amã, né, que havia sido feito para matar e anular todo o povo hebreu. E quando Deus levanta ela na força e na autoridade, para que aquele povo jejuasse juntamente com ela, então o Senhor deu a vitória àquele povo, e aquele que queria destruir o povo foi o que foi destruído, não é verdade? Nós entendemos que quando nós estamos numa guerra, numa luta, e começamos a ficar esgotados, começamos a ficar até mesmo com sentimento de derrota, ou às vezes começamos a questionar o Senhor e falamos: por que a minha oração não está dando certo? O que está acontecendo? Aí nós retomamos a nossa posição. E o que nós temos que fazer? Ir diante de Deus e pedir uma estratégia para aquela guerra específica, naquele momento específico da guerra. E aí então, quando nós vamos diante do Senhor, num período de oração, num período de santificação, de jejum, então o Senhor libera um plano, né, antemão, já na intercessão, para aquela situação, para aquela batalha, para aquela guerra, né? Quando nós temos um tempo, eu tenho falado muito isso nas pregações, precisamos de um tempo de intimidade com o Pai, de intimidade com Deus. Por quê? Porque esse tempo, você não vai só para você falar, orar, sem parar. O nosso tempo com Deus, queridos, hoje, eu chego à conclusão que nós temos que estar prontos para ouvir o que Deus vai falar conosco, né? Às vezes nós sentamos com alguém e vamos para conversar, mas aquele alguém não deixa você falar nada, só ele fala, né? Agora à tarde a Miriam teve uma experiência e ela sentou e ela achou que ela ia falar, mas ela não falou, porque a outra pessoa só falou, né? Por quê? Porque existe uma necessidade de nós falarmos, de nós falar o que estamos sentindo, a nossa angústia, a nossa frustração, a nossa preocupação, a nossa ansiedade. Mas nós, como povo de Deus, como homens e mulheres guerreiros que viemos aqui hoje buscar do Senhor uma estratégia para esse primeiro monte que é a família, a primeira coisa que nós temos que fazer é dedicar um tempo na presença do Senhor. Um tempo para você ouvir um louvor, um tempo para você orar, apresentar a Ele as suas queixas, descansar, e um tempo de você falar: Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua direção.
Deus, essa situação está me incomodando, essa situação está me tirando do equilíbrio, essa situação está me deixando desesperado, mas Deus, tu és o meu Pai, o Todo-Poderoso, e me delegou autoridade sobre todas as coisas que eu tenho acesso aqui na terra. Então, Pai, eu estou esperando, quero ouvir qual é a direção, a estratégia e o direcionamento que o Senhor vai me dar. Quando nós começamos a fazer isso na nossa vida, então as coisas começam a mudar, porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a entrar nessa situação e ele intercede ao Pai por nós já sabemos disso, mas aquilo que nós não sabemos, como orar, como convém, como apresentar, porque nós não vemos o mundo espiritual, nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Espírito Santo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito sabem. Então, essa conexão é que vai nos dar a vitória diante das batalhas. Às vezes nós somos confrontados com os poderes das trevas que estão governando e tendo liberalidade. Então eu quero falar para você que sozinhos nós não podemos entrar numa guerra de um nível que não é para você entrar solitário, nós temos que entrar como igreja. Por isso que o que nós vamos tomar posse nessas 7 terças-feiras são os montes que nós vamos possuir como igreja. Uma igreja fortalecida, com famílias curadas, restauradas, libertas, com propósito, com visão, cheia do Espírito Santo, famílias prósperas, abençoadas, reconhecidas lá no mundo pelo que Deus faz. É uma igreja que vai ser fortalecida e que nada vai derrubar as famílias que existem dentro dela. Amém, queridos? Não vamos ser roubados nos filhos, não vamos ser roubados nas finanças, não vamos ser roubados em área nenhuma da família, porque o Senhor vai estar nos capacitando e nos levando numa condição. O inimigo não para de nos golpear até quando nós nos posicionamos com a estratégia. Às vezes a nossa oração, você ora, porque você está acostumado a orar daquele jeito. E nós ligamos no automático, acho que foi domingo que eu falei isso aqui. Não sei se foi domingo, um desses dias. Nós ligamos no automático, então nós oramos da mesma forma. Mas quando nós vamos diante do Senhor, o Espírito Santo começa a nos conduzir e a nos levar de uma forma diferente, a orar de uma forma diferente, orar com um poder, com dunamis, com um poder. Eu até escrevi o que é esse dunamis, que nós precisamos orar quando estamos diante de uma guerra e que já recebemos a estratégia e vamos possuir o que Deus já liberou. É um poder explosivo. Não sei se você imagina alguma coisa explosiva, como o prefeito de Osasco, que foi acender a fogueira, e o que aconteceu? Explodiu nele, jogou ele longe, queimou todo o rosto dele, né? Ele está todo queimado, ele e a mulher. Um poder explosivo. Poder impositivo, um poder operador de milagres, um poder que é dirigido pelo Espírito Santo de poder. Quando nós tomamos posse desse poder e dessa autoridade, então nós anunciamos a derrota de Satanás e resgatamos o território que é nosso e que ele tem possuído, que ele tem entrado nessa nação e tentado destruir as famílias de
todas as formas que Ele pode, que hoje nós vamos estar orando. Quais têm sido as lutas que a família tem tido? A descaracterização da família, né? Hoje, uma família ela é reconhecida não por um homem e uma mulher. Hoje, a família pode ser reconhecida por homem, homem, e por mulher, mulher. Então, os roubos que vêm na família, né? Ensinar nas escolas para as nossas crianças. A família tem sido roubada de várias formas. E hoje nós vamos estar orando e quebrando isso em nome de Jesus. Quando nós nos enchemos desse poder, o Senhor, Ele vem e age, e o diabo vai cair, vai ser derrotado na nossa vida. Às vezes a luta é tão grande que nós chegamos a questionar, será que Deus vai perder para o diabo? Mas eu quero falar para você que o poder que Deus nos liberou é um poder que nós não entendemos no nosso coração humano, na nossa mente humana, no nosso raciocínio humano. Nós temos que tomar posse dele. Pastora, mas aonde está? Eu não sei se quando você aceitou Jesus, como que foi a tua vida. Quando você aceitou Jesus, eu queria que você lembrasse como que foi as primeiras vezes que você aceitou Jesus, como que foi? Você tinha fome daquilo que era novo. Você queria conhecer aquilo que era novo. Você queria ouvir, você queria estar na igreja todos os dias. Para você não tinha problema algum aquele compromisso, porque era algo novo, era uma força que você precisa, era uma disposição que você tinha, era um amor que você tinha, era uma alegria que você tinha, e você buscava isso, porque quando você ia à igreja, você sentava, você era alimentado. Então, para você era um novo, tudo era novo. Eu quero falar para você que esse poder da novidade de vida, o Senhor quer liberar para nós novamente. Avivar a obra dele dentro do nosso coração, para que você entenda que nós precisamos lutar de uma forma fortalecidos no Senhor, crendo na palavra, nos enchendo dessa autoridade para que realmente a vitória venha. Amém, queridos? Por isso que nós temos que pedir para o Senhor um plano de ataque em todas as áreas. Às vezes nós conversamos com pessoas e as pessoas falam do problema que está vivendo e na situação. Mas quando nós oramos com as pessoas, com o Espírito Santo, olhando de fora para dentro do problema, então nós começamos a ver a saída, a posição, a forma de falar, a forma de se comportar, como que você tem que agir, e aquilo para você parece uma coisa às vezes tão fácil, e que você não conseguia fazer antes de orar, antes de pedir uma orientação para Deus. Quando nós começamos a ler a palavra, nós temos um exemplo muito grande, que foi Davi. Davi, ele não saía para a guerra, ele não saía para a batalha, antes de consultar ao Senhor. E quantas vezes nós vemos que ele foi consultar ao Senhor, e o Senhor, às vezes, falava para ele, não vai, ou fica, ou espera, ou faz dessa forma, ou daquela forma. Nós temos aqui, eu escrevi vários textos, mas nós não vamos ler, eu vou escolher alguns só. Mas se você quer anotar, 2 Crônica 11, de 1 a 4. 2 Crônicas 18, de 1 a 34. 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 30. 2 Crônicas 25, do versículo 5 a 13. 2 Crônicas 32, de 1 a 22. Daí nós podemos ir
para a 1 Reis, capítulo 20, do versículo 13 a 34. 1 Reis 22, do 2 a 38. 2 Reis, capítulo 3, do versículo 4 a 27. 2 Reis, capítulo 18, do versículo 17. E 2 Reis 19, 37. E eu quero ler para você 1 Samuel 13, 1. Depois na sua casa, se você puder, leia. São os textos que Davi, ele foi consultar o Senhor para ir para as guerras que ele tinha que enfrentar. Mas eu quero ler para você algo muito especial. Porque os profetas, eles consultavam Deus. Mas o mais importante, queridos, é a nossa humildade. De ir diante de Deus, antes de uma batalha, antes de uma situação, para clamar a um Senhor por aquela situação. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 1. Um ano reinara Saul em Israel. No 2º ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquemás e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam a Miquemás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos tumultos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi espalhado dali. Versículo 9 de 1 Samuel 13. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquemás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois
Teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre? Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não aguardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal e de Gibeá e de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, a cerca de 600 homens. Saul, Jonatas, seu filho, e o povo se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquemás. Eu vou parar aqui, mas depois você pode estar continuando a ler. O que eu quero falar para você é que nós não podemos fazer nada sem a autorização do Senhor. O Senhor, ele tem que ser consultado, principalmente em situações da família, porque uma escolha e decisão errada de um cabeça de uma família, ele leva a família inteira para o buraco. Nesse caso, Saul levou toda uma nação por falta de obediência ao Senhor. E é muito interessante que, às vezes, na logística, na atividade, no impulso, nós vamos querendo fazer as coisas e achamos que sabemos de tudo, que já vimos tudo e que podemos fazer tudo. Então, foi o que aconteceu com Saul. Ele perdeu a posição. A nossa humildade, todas as vezes que nós vamos diante do Senhor e reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos ir, não podemos fazer, isso faz uma grande diferença na nossa vida. Quero que você abra comigo em 1 Crônicas. Capítulo 14, versículo 10. Deus fala sim e fala não? Sim, né? Deus fala, não fala? Ele não fala sim e fala não? Está na hora, espera, agora não. Olha o que diz aqui, é muito interessante. 1 Crônicas 14, 10. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-á nas mãos? Respondeu o Senhor. O que o Senhor respondeu? Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. É muito lindo isso, né? Quando Deus está conosco é tão simples, não é? Quem complica é a gente. Sabe por que complica? Porque nós não temos tempo de ir diante do Senhor. Eu queria que você refletisse quantas atitudes, quantas coisas nós fazemos. Às vezes compramos pelo impulso, às vezes tomamos decisões erradas, que às vezes demora anos para você se libertar daquela situação, porque nós vamos pelo impulso e não vamos perguntar para Deus. Deus pode responder: espera, porque agora não é hora. Fique caladinho. Não fale nada, não faça nada. Existem momentos que o Senhor, Ele dá a última palavra para nos proteger, para guardar a nossa vida, para nós não sermos destruídos, porque Ele nos ama, Ele sabe o que está em volta de nós, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, mas nós, às vezes, pela nossa ansiedade, pelo nosso desespero, eu quero falar para você nessa noite, é muito importante, nós vamos orar já. Mas nós temos que pedir perdão para o Senhor por todas as vezes que nós não consultamos Deus em todas as áreas da nossa vida. Isso é fundamental. Às vezes nós não queremos, olha, eu não quero por causa disso.
Às vezes nós não queremos porque vivemos um passado que teve derrota, tristeza, choro, dor. Então a nossa decisão do presente, no coração e na alma, vai ser o contrário que nós vivemos. Nós podemos lembrar de Jonas, não é verdade? Por que Jonas não obedeceu ao Senhor? Por quê? Ele tinha um histórico, não tinha? Ele não tinha um histórico que a cidade que Deus estava mandando ele para ir era uma cidade que tinha matado seus queridos, que tinha matado seu pai, pendurado a cabeça lá no muro do pai dele. E Deus falou, é lá que você vai. Então ele falou, não quero ir. Então ele fugiu e foi para o barco, foi para o peixe. Mas chegou uma hora que ele falou assim, eu tenho que me render. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Quando nós fazemos o que Deus quer, queridos, é mais fácil. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos e entendemos isso, então nós temos um caminho de vitória. Deus é nossa espada. Ele é o escudo. Ele é que ataca por nossa defesa. É Ele. Não é nós. A nossa oração move o coração de Deus para Deus fazer o que nós estamos implorando, clamando para que Ele faça. Porque nós não podemos fazer o que Deus pode fazer. Quando nós entendemos isso, Ele luta por nós. Abre comigo em Zacarias capítulo 4. Zacarias é lá, depois de Ageu, vem Zacarias, bem um livro bem, quase no final, antes de Malaquias, tá? Malaquias é o último do Velho Testamento. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Tudo bem, queridos? Amém? Vamos possuir o que Deus liberou em nome de Jesus? Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não, mas, amém, não é nem por força, nem por violência, nem pelo poder que você tem humano, mas é pelo Espírito do Senhor, dos exércitos, que nós vamos ter vitória na nossa família, que nós vamos ter vitória no nosso emprego, que nós vamos ter vitória na nossa cidade, que nós vamos ter vitória no governo, que nós vamos ter vitória no ensino, que nós vamos ter vitória em todas as áreas. É através do Espírito Santo de Deus. Quando nós vemos Jesus ele teve que enfrentar tudo que nós enfrentamos. Mas chegou um momento que ele teve que enfrentar cara a cara o seu inimigo. E ele não se descabelou. Ele não ficou enlouquecido. Ele simplesmente declarou a palavra. Por isso que a palavra ela tem que ser viva dentro de nós. Jesus confrontou o diabo, Satanás, com a palavra. E eu quero falar para você, Deus nos deu uma palavra. E a palavra que Deus nos deu era para dominarmos. Onde está isso, pastora? Então, vamos para Gênesis 1, 28. Por que nós vamos possuir montes? Não estou entendendo, pastora. O que quer dizer isso? Nós colocamos, como o bispo abriu e leu, vamos conquistar os montes. Porque nós estamos sobre os montes. Virou um monte de prédio, né, de coisa, mas nós estamos sobre montes, sobre a terra. E o Senhor nos deu autoridade. Olha o que diz Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Que mais?
Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então, essa palavra foi uma palavra de ordem impositiva para nós dominarmos. E eu quero falar sobre domínio, que às vezes é coisas que a gente vê na família, e isso é tão forte para você ver o que é ter domínio e autoridade e quem não tem domínio e autoridade. É quando você vê uma criança de 3 aninhos fazendo o maior escândalo, brigando, chutando a mãe, falando que não é para falar, e aquela mãe simplesmente não tem uma autoridade e um domínio para corrigir aquela criança, né? Por quê? Porque se ele está fazendo aquilo, porque ele nunca foi colocado limite nele, né? Mesma coisa acontece conosco, mesma coisa acontece no mundo espiritual. Se nós não usarmos da autoridade e colocarmos limite para o inimigo, ele vai tomando conta, ele vai fazendo o que ele quer, ele vai fazendo a arruaça, ele vai destruindo, ele vai indo. Mas quando nós declaramos que nós temos a autoridade que Deus passou a nós, nós podemos declarar a palavra e eles nos obedecerão. É isso que a palavra diz. E tudo que nós declararmos no nome de Jesus será feito. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos estar orando. Eu quero fazer uma oração primeiro com você. Nós vamos pedir perdão para o Senhor, em primeiro lugar, por todas as situações que nós vivemos, que nós não pedimos para o Senhor, não buscamos orientação, e às vezes a nossa atitude pode ter prejudicado, né, nossos queridos, nossa família, pessoas que nos tinham como exemplo, como alguém, alguém que tem uma referência, né? Então, a nossa atitude, às vezes, leva muitos a pagarem um preço errôneo, né? Sem necessidade. Então, o Senhor nos leva nessa noite, em primeiro lugar, para nós começarmos a orar pela família. Por esses tópicos que nós vamos orar, nós vamos pedir perdão para o Senhor. Eu quero que você fique em pé. Vamos orar. Eu vou fazer essa oração, então pode parar. Você vai falar comigo assim: Deus, em nome de Jesus, eu vou diante de Ti nessa noite. Eu me arrependo. Eu confesso o meu pecado de não Te consultar, de não orar, de não buscar a Tua vontade sobre situações que eu vivi na minha vida e que eu sofri, que a minha família sofreu, e os que estavam perto de mim foram prejudicados. Me perdoa, Senhor. Eu quero, a partir de hoje, ter uma consciência de que buscar a Tua vontade é o melhor para a minha vida. E que o Teu Espírito Santo me ajude a partir de agora. Porque eu quero viver debaixo da Tua vontade, dirigido por Ti. Não quero mais ser roubado, mas eu quero ser específico nas esferas que eu entrar para receber estratégia correta para cada situação da minha vida. Porque eu sou filho e tenho um Pai que me ama, que me ouve e que batalha por mim,
que guerreia por mim e que me dará vitória em ataques, em situações, dimensões que eu não vejo, que eu não conheço, que eu não sei, mas diante de ti, com a tua direção e dirigido pelo teu Espírito, eu vou viver a vitória em todos esses montes e na minha vida, em nome de Jesus. Eu terei respostas diretamente dos céus e terei mais estratégias, força, ousadia, a autoridade que o Senhor Jesus me deixou na palavra. E eu tomo posse desse poder, dessa explosão, dessa força do sobrenatural sobre a minha vida. Habilita as minhas mãos para esse tempo de possuir esses montes, cada um deles. Adestra as minhas mãos, fortalece os meus joelhos, fortalece os meus braços, me dá entendimento, me dá roupas apropriadas para possuir esses montes no mundo espiritual, aqui neste lugar, nessa cidade e nessa nação. Em nome de Jesus que eu oro, agradecida. Amém e amém. Glória a Deus. Agora nós vamos começar a subir o monte. E o que nós vamos estar orando são contra 5 ameaças que a família tem. Nós já colocamos ali essas ameaças, né? Elas estão aqui. Então, as ameaças que a família vem sofrendo, então, são mudança da definição da família, aumento da vulnerabilidade da criança, diminuição da influência, autoridade dos pais, crescente pressão financeira, diminuição da intimidade familiar. Então, na primeira, né, nós vamos quebrar e orar para nós vivermos como família, a definição como a Bíblia diz. Amém? Como homem, mulher e filhos. Essa foi a constituição que Deus fez lá em Gênesis e é assim que nós vamos viver. Tudo que está sendo feito ao contrário, como igreja, nós vamos declarar que não tem poder, que vai cair por terra. Amém, queridos? Amém? Então, essa é a primeira oração. Eu quero que você concorde comigo. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Senhor, em nome de Jesus, nós agora, como igreja de Jesus Cristo, começamos a possuir esse monte da família. Senhor, nós queremos declarar agora que toda a mudança da definição da família que está sendo feita, Senhor, em outras nações, aqui no nosso país, nós já temos visto, mas nós não aceitamos aqui no nosso meio, na nossa cidade, na nossa nação. Como igreja, nós oramos agora e declaramos que não haverá roubo. Senhor, não é normal, nós não podemos nos acostumar, mas nós declaramos, Senhor, que aquilo que o Senhor criou, homem e mulher, Senhor, é que vai poder gerar filhos. Senhor, porque homem com homem não gera filhos e mulher com mulher não geram filhos, mas nós cremos nessa definição que Deus fez, Senhor. Por isso nós quebramos toda ação na nossa família, nos nossos queridos, no nosso meio, na nossa nação. Não tem poder. Em nome de Jesus, nós clamamos agora. Senhor, nós clamamos agora para que o Senhor venha enfraquecer o aumento da vulnerabilidade da criança. Senhor, toda pedofilia,
Senhor, toda violência com a criança, toda droga que é servida nas escolas, que é oferecida, toda escravidão, toda injustiça com a criança, Senhor, todo sacrifício de criança feito a entidades, Senhor, paralisa isso como igreja. Nós clamamos agora, não tem poder, Senhor, aquilo que o inferno tem feito, se alimentado, Senhor, da pureza das nossas crianças, caia por terra agora, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Nós não geramos filhos e os filhos da nossa nação, Senhor, para ser alimento do diabo, mas seja paralisado agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora declarar, Pai, que toda diminuição da influência e autoridade dos pais seja repreendida e quebrada agora, Senhor, porque nós temos autoridade sobre os nossos filhos, e nós, Senhor, estamos debaixo da palavra. Ensina a criança o caminho que deve andar. Senhor, a tua palavra diz que o pai que ama corrige. Então, Senhor, nós vamos viver isso, viver os pais tendo autoridade, e não pai sendo levado à delegacia porque um filho denunciou um pai. Senhor, nós quebramos isso. Senhor, traz o fortalecimento para os pais como cabeça, autoridade, que eles se posicione, Senhor, a cuidar dos filhos, a não deixá-los serem influenciados por esse mundo tenebroso, pela essa influência maligna que tem trabalhado com eficácia. Mas nós declaramos que o Senhor é maior. Caia por terra agora, Senhor, tudo que tem tirado as forças dos pais, da autoridade dos pais, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora, Senhor, que o crescente da pressão financeira, Senhor, com teu braço forte, destrói agora toda ação de mamon, todo espírito de miséria, Senhor, todo roubo contra as famílias, que os pais não têm conseguido suprir as necessidades básicas de uma família. Senhor, da alimentação, da saúde, traz o autossustento. Nós queremos declarar que na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, Senhor, vai haver recursos financeiros para as famílias estruturadas em Ti, firmadas no Senhor. Não serão envergonhadas, humilhadas, Senhor, mas viverão a prosperidade, viverão o mover do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a vitória do Senhor. Senhor, nós queremos declarar que a diminuição da intimidade familiar que foi quebrada, Senhor, pelo meio de comunicação, pela internet, pelo celular, pela, Senhor, correria do dia a dia, pela atividade intensa, Senhor, quebra agora em nome de Jesus. Senhor, quando estamos unidos como família, comendo junto, nos alegrando junto, buscando o Senhor junto, estando na presença do Senhor, o Senhor nos dá vitória. Tudo que tem vindo para destruir essa intimidade seja paralisado e repreendido agora, em nome de Jesus. Não tem mais poder, caia por terra agora. Senhor, nós profetizamos que a nossa família vai ser unida, vai ter intimidade. O pai vai saber o que está acontecendo com o filho vai saber o que está acontecendo com o pai, os irmãos vão saber o que está acontecendo com os irmãos. Tira o distanciamento, tira o egoísmo, tira a divisão, tira o roubo, tira a acusação, a confusão, a briga, o distanciamento. Senhor, traz os nossos queridos, aqueles que o diabo levou embora, que foi longe, traz de volta em nome de Jesus. Não vai haver distanciamento, vai haver intimidade, comunhão, aliança, amor. Nós profetizamos sobre os nossos familiares, estão cobertos pelo teu sangue. Aqueles que não te conhecem ainda, Senhor, nós profetizamos agora. Senhor, toca neles agora,
Toca com teu poder, tira a dureza de coração, que haja salvação, que haja, Senhor, libertação, e que eles estejam se rendendo ao Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu nome para sempre, Senhor, para sempre, Senhor, aleluias, glória a Deus, aplauda o Senhor.